A obra cinematográfica de ficção científica, feita em 1982, que conhecemos como Blade Runner, o Caçador de Androides, apresenta uma narrativa distópica que exibe o conflito entre a humanidade e a tecnologia. Mas mesmo um filme quase que imaculado e por muitos fãs de ficção científica considerado impecável, ainda assim será que poderia ter algum erro tecnológico? Calmamente, é possível dizer que as quase 2 horas de duração do filme pode ser ilustrado como um puro espetáculo cinematográfico. Dignamente, Blade Runner combinou diversos elementos visuais, inovou em outros e fez o subgênero cyberpunk ganhar uma nova dimensão. E unicamente, mas de uma forma não tão única assim, encontramos pelo menos um erro tecnológico e a partir de agora é sobre isso e algumas outras coisas, claro, que nós vamos falar mais. A produção cinematográfica Blade Runner é uma adaptação do romance Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, e que foi escrito por Philip K. Dick. Na época do seu lançamento, o filme não obteve grande sucesso nas telas do cinema. No entanto, sua trajetória mudou drasticamente quando começou a ser assistido em fitas de VHS, conquistando um público fiel e se estabelecendo como um verdadeiro clássico e ícone cult. Esse filme, apesar do erro que vamos compartilhar depois, é uma espécie de influencer do gênero que representa. Basta uma busca rápida para perceber que muitos filmes que vieram depois dele foram realmente inspirados pelo mesmo. Inclusive, é melhor ainda se você não assistiu Blade Runner, porque assim você consegue fazer o seguinte teste, sem citar nomes, referências ou elementos desse universo. Veja se você consegue remontar algum material ou outro proveniente dessa obra e depois compartilhe aqui com a gente nos comentários para descobrir se você já tinha alguma referência ou não. E como foi explicado bem rapidamente antes, temos em mãos a visão distópica de um mundo no qual se desenrola um conflito fundamental entre a humanidade e a tecnologia. Tudo, claro, personificado na figura dos robôs, que nesse filme são chamados de replicantes e que são dotados de inteligência artificial. Logo no começo da narrativa, passada em uma Los Angeles de 2019, é mostrado um cenário sombrio e tecnológico no qual carros voadores cruzam o céu enquanto enormes torres soltam fogo por algum motivo específico. Além de abordar esse enfrentamento, a narrativa também se aprofunda em reflexões filosóficas sobre temas como a natureza da vida, percepção do tempo e também a própria formação de memórias humanas. Uma parte interessante e muito bem elaborada que encontramos no meio do filme é sobre o questionamento sobre o que nos torna humanos ou não. O que define a nossa humanidade? Seriam as nossas memórias, a nossa história ou a nossa capacidade de nos comover, talvez. Esses elementos tornam Blade Runner não apenas uma experiência visualmente envolvente, mas também uma exploração intelectual mais profunda dos dilemas que a tecnologia pode apresentar também à existência humana. Contudo, se existe algo em comum em todas as obras produzidas no cinema até agora, é o fato de que nada, praticamente nenhuma produção é perfeita e que todos os filmes contêm algum tipo de erro ou outro. Alguns erros são grotescos e outros a gente deixa passar. Mas veja bem, o ponto principal aqui não seria desmerecer tais produções, pelo contrário. Até porque podemos dizer que alguns bons filmes de ficção científica têm também essa habilidade de pegar ideias e teorias científicas, tornando isso não apenas um mero entretenimento, mas muitas vezes também inspirando e provando que são capazes de impulsionar alguma faceta da inovação. No entanto, precisamos encarar a realidade e também usar um pouquinho de sinceridade também, né? Então, nesse sentido, é importante destacar que muitos dos conceitos de ficção científica, por mais fascinantes que sejam, podem apresentar algumas falhas, e falhas essas um tanto quanto curiosas. Na verdade, muitas dessas ideias simplesmente podem não estar alinhadas com o conhecimento científico que especialistas, na realidade, têm sobre o universo. Isso acontece em Blade Runner e isso acontece em outros filmes de ficção científica também. Ou vai falar que você nunca assistiu um filme onde naves espaciais que
ao batalhar, ao entrarem em uma batalha, emitem efeitos sonoros incríveis, quando na verdade isso seria impossível. Ou ainda o erro tecnológico mais clássico de todos, ou pelo menos um dos mais clássicos: chegar em um planeta relativamente desconhecido, pisar nele e logo em seguida tirar o capacete. O que leva personagens a fazerem isso? E na boa, alguns tiram os capacetes espaciais depois de identificarem que há oxigênio na atmosfera do planeta e usam isso como uma justificativa para se remover o capacete. Mas mesmo assim, isso também pode ser classificado como um erro. Veja bem, muito oxigênio pode ser letal para você e jamais há como saber com precisão, pelo menos no contexto e nas adversidades que a maioria dos filmes se passam. É praticamente impossível saber com precisão quais são os outros gases da atmosfera daquele planeta, e que pode também conter elementos tóxicos que a gente, pelo menos para começo de conversa, ao ter o primeiro contato com aquele solo, ainda não conhecemos. Inclusive, e quem sabe também o que os micro-organismos aliens poderiam fazer com você. Nesse sentido, se estamos falando de um planeta hipoteticamente fictício e que possui outros seres vivos, só de respirar o oxigênio desse mundo poderia contaminar também o tipo de ecossistema local que existe naquele planeta. Enfim, longe desses exemplos e ilustrações, o erro tecnológico do filme Blade Runner é um pouco diferente. Estamos falando do erro de melhorar a qualidade de imagens extremamente ruins. Perceba que esse tipo de artifício é algo bem típico de filmes de investigação e que envolve também espiões. Um exemplo é que imagens de determinadas câmeras flagram suspeitos em ação, e assim zooms são feitos para melhorar a imagem e assim identificar o rosto das pessoas. Mas pelo que percebemos, isso tudo tem uma origem muito sólida no filme Blade Runner. O personagem principal, em um determinado momento do filme, olha atentamente para uma imagem borrada e geralmente o rosto do suspeito, dependendo da cena, está meio que dentro de uma imagem tanto quanto ilegível, se é assim que nós podemos dizer. E assim um comando rapidamente de melhorar a imagem é dado e a imagem nítida, momentos depois, é revelada. Mas na realidade as imagens digitais são feitas de pequenos pontos coloridos que nós chamamos de pixels, uma explicação bem superficial e rasa. E as imagens de baixa resolução têm muito menos pixels do que as de alta resolução. E se a imagem for de baixa resolução, não há como muito bem adicionar pixels, até porque esses mesmos pixels não foram capturados pela câmera, e nessa forma seria meio que impossível tornar ela em uma alta resolução. Embora o software de imagem tenha melhorado enormemente nos últimos anos, a capacidade de ampliar e melhorar, como vemos em Blade Runner e outros filmes, ainda realmente não é tão possível assim. Aquele rosto desfocado permanecerá desfocado. Mas é aquela velha história, né? Esse é um erro tecnológico baseado em um filme de ficção científica e que não estraga em nada a experiência e a história oferecida no filme. Então ainda vale muito a pena assistir Blade Runner. Mas também é muito bacana ter ciência que existem erros tecnológicos, o que não estraga em nada o filme.